Pessoal, boa noite. Todos muito bem-vindos à nossa webinar na comunidade do Mundo Food Service. E o tema de hoje é um assunto de extrema importância e que está cada dia mais em alta, com mais discussão, principalmente em relação ao conforto do funcionário, né, as melhores condições de trabalho, que é a ergonomia na cozinha. E ajustes simples, a gente vai falar principalmente que ajustes simples evitam lesões, aumentam a performance e, consequentemente, aumenta o resultado. Eu sou a Roberta Mazzini, nutricionista, especialista em segurança dos alimentos, que é a segurança sanitária, gestão para serviços de alimentação. Eu tive restaurante por 15 anos em shopping e hoje eu atuo como consultora de alimentos, ajudando outros donos a lidar com todas as exigências, né, da Anvisa, vigilância sanitária, exigências legais, só que de uma forma muito mais prática e descomplicada. Comigo hoje tenho o prazer de trazer a minha amiga Cis Boscarino, que é especialista em segurança do trabalho e está à frente da empresa NR Medicina e Segurança do Trabalho. Cis, queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco do seu trabalho, da sua empresa. Oi, Roberta, obrigada pela oportunidade, né? É um prazer a gente estar aqui na comunidade falando mais uma vez de tudo aquilo que nos conecta, né? Da gente tratar dos nossos desafios, quais são eles, né? Como é que a gente vai resolver. Então, obrigada mesmo por essa oportunidade. Então, pessoal, eu sou a Cis, sou na NR Saúde e Segurança do Trabalho. A gente está aqui há 42 anos já no mercado, especialistas nas soluções de saúde e segurança do trabalho. Aí os dois grandes pilares, né, para poder ajudar os empresários a minimizar os riscos e, principalmente, ter uma tranquilidade, né? Eu penso que isso, né, Roberto, você falou que você teve restaurante por 15 anos, eu acho que quando a gente lida com tranquilidade, né, com bons parceiros nos nossos desafios, isso faz com que a vida seja mais leve, né? Então, nosso bate-papo de hoje é exatamente com esse objetivo. Vamos trocar figurinha aqui para tornar a nossa cozinha mais leve, né, Roberta? Com certeza. Para começar a entrar já nesse assunto, eu já quero falar do calor, porque esse calor do Rio, para mim, é muito, muito forte, eu sofro muito com esse calor. E quando entra, né, o verão nem chegou ainda, mas o calor já está batendo na porta, as cozinhas fervendo, porque começa a trabalhar às 7 da manhã e vai até, às vezes, 10, 11 horas da noite, com tudo ligado, né? E o conforto térmico é muito importante. Mas quando a gente fala em ergonomia, vem logo na cabeça a postura, a altura da mesa, cadeira, só que na cozinha é mais complicado que isso, né? Tem a altura da bancada, às vezes a produção não é com fluxo linear, o calor, a umidade. Como que você trata isso? É da mesma forma? Tem alguma coisa especial? Qual os maiores cuidados que a gente tem que ter em relação à área física da cozinha? O calor é um vilão, né? Ele está aí inerente a essa atividade dentro das cozinhas. A gente tem que se deparar com essa realidade, né? E se deparar com os nossos equipamentos que também produzem mais calor. Mais calor. Mais calor. Então, a gente, pensando nessa questão desse nosso vilão, né, a gente precisa enxergar uma cozinha ergonômica, né? E como é que a gente vai fazer isso? Nem sempre
a gente consegue adequar com ar-condicionado, com exaustão, né? Às vezes o calor ainda é muito intenso. Então, o que a gente precisa para poder ajudar essa questão a minimizar o risco calor é a gente trabalhar com tudo isso que você já citou, Roberta. É uma bancada ali adequada, os equipamentos adequados para que a tarefa homem, né, homem, equipamento, levanta, seja a gente consiga diminuir um pouco essa malhação, digamos, né, a malhação do pessoal ali dentro da cozinha. Isso é possível, né? A gente faz em segurança do trabalho as medições, a gente faz a medição de calor nas cozinhas para ver qual é o limite, se está dentro do limite, se tem que diminuir um pouco, se está ok. Né? E geralmente a gente faz essas medições 3 vezes. Né? No pico do verão é o melhor horário, o melhor momento para a gente poder fazer isso. E aí a gente faz de manhãzinha, quando o pessoal está começando, depois ali às 11 e pouco, que a cozinha está ali na boca, né, funcionando a todo vapor, e depois, às vezes, às 14h30. E nem sempre o resultado da medição é aquilo que a gente imagina. Às vezes, o calor não atinge o limite. O que faz com que a gente fique mais encalorado, porque já está calor, né? Tem que concordar com Roberta que calor do Rio não é para amadores, não. Né? Essa nossa atividade, né? Então, acho que não é difícil a gente pensar que se a gente, por exemplo, cozinha, a gente na nossa própria casa, né? A gente tem uma atividade intensa e não temos um ritmo frenético, não temos prazo para entregar os pratos, né? Mas mesmo assim o nosso ritmo tem uma cadência. E é exatamente essa cadência que a gente precisa ajustar, né? Ajustar com você, nutricionista, porque mapeou todos os processos e a gente entra com que a gente pode fazer uma avaliação ergonômica preliminar, né, que a gente deve, inclusive, fazer uma avaliação ergonômica preliminar para poder entender essas tarefas e, sim, contribuir para minimizar o risco calor, né, que é intenso. Eu queria dividir também, contigo... Roberta, que os arquitetos também podem ajudar. Desculpa, te cortei, que às vezes coloca fora da cozinha um telhadinho verde que às vezes dá para colocar. Tem uma série de coisas que a gente pode também ali ir implementando, né? Tudo é um trabalho em conjunto para a gente chegar aí nesse conforto térmico. As questões físicas realmente começam lá no projeto, né? Aí vem a importância de fazer a obra, não só a obra, mas começa antes, o projeto com um arquiteto que é especializado em alimentação, que ele vai conhecer um pouco mais, né? E aí eu queria dividir aqui contigo 2 experiências que eu tive. Eu tive lojas em shopping separado, e o pessoal, quando fala calor, fala muito em ar-condicionado, né? O ar está funcionando, o ar está funcionando, o ar está ruim, enfim. E eu ouso dizer que muitas vezes a exaustão ela é mais importante do que o ar-condicionado. Né? No shopping a gente trabalhava com fan coil, então tinha a liberação da água gelada. Em um shopping, o inverno todo eu trabalhava com o ar desligado, porque só a exaustão dava conta, porque a água era liberada a contento. Né? No outro shopping, eles liberavam a água em torno de 9h30, 9h20. E aí era assim, o caos dentro da cozinha, porque eu batia o termômetro, né, ali na área do fogão, batia 48, 50 graus. E aí a gente tirava foto, ia para a administração, reclamava. Aí a gente começou a fazer rodízio na equipe, um pouco descia para tomar um ar.
e gelo liberado, água gelada, e depois subia de novo, dali a pouco descia outro, até o shopping começar a refrescar, porque não dava conta de jeito nenhum, e a minha exaustão não era tão boa quanto era na outra. A outra era de lavagem, né? Então ela subia e já lavava. Então, quando a tua exaustão funciona muito bem, o ar meio que fica como um complemento, mas se você só tem o ar, fica muito complicado essa questão, né? Eu É tenho muito. um case desse. A gente fez uma medição para um restaurante aqui no Rio mesmo, aí no Recreio, e era uma fritadeira, né? Teve até uma ação trabalhista, perícia, né? Uma coisa, a gente teve que trabalhar em cima dessa função. E quando a gente fez a medição, a exaustão, a primeira medição, estava com problema. E aí medimos, não estava ok, aí indicamos, né, para o dono do restaurante adequar ali, ele contratou alguém, um arquiteto, ele mudou uma coisinha de lugar, porque ele tinha como mudar uma porta para criar uma ventilação, e trocou a exaustão. Quando a gente fez a segunda medição, já depois da obra, estava ok. E ele tem um movimento grande, né? Ele frita muita coisa. E essa é uma solução que a gente precisa pensar. Né? E a outra coisa, você acabou de dizer que você fazia para você cuidar dos colaboradores, fazia esse rodízio. Né? Então, é uma coisa que a gente propõe para as equipes, né? Vamos fazer um rodízio dos colaboradores, né? Para poder diminuir quem está ali naquele lugar que está com maior atividade física e mais exposto. Né? Outra coisa é a gente fazer umas campanhas de hidratação, né? Deixar todo mundo com água, com garrafinha, com tudo para poder se hidratar, né? E roupas leves, né? A cozinha já tem que ser leve, mas roupas mais leves, porque às vezes a gente tem aqueles tecidos sintéticos que não Meus são uniformes eram todos de bons, algodão. Eu acho que tem que ser. não são bons, né? Tem que ser um tecido de algodão mesmo, que é para facilitar. Então, há salvação, né, Roberta? Há salvação. E assim, você falou do tecido sintético. O tecido sintético ele também favorece a queima, né? O incêndio. Se você está ali na beirada do fogão e sai uma chamazinha, alguma coisa, ele vai muito mais rápido do que algodão, né? Então também entra na questão da segurança. A questão do incêndio é papo para para uma outra conversa, porque a gente precisa falar aqui no Rio, isso sei lá, uma tristeza, né? Todo verão começa, tem algum restaurante aí pegando fogo, né? E o pessoal não está treinado, não tem plano de Eu entraria aí na evacuação. manutenção. Então, isso é papo para outra conversa. Eu tenho uma dúvida que eu queria levantar com você. Quando a gente fala em organização de estoque, porque a gente falou de área física, né? Fluxo linear, altura da bancada, os utensílios e tal. Mas os restaurantes, a maioria deles priorizam a área externa, que é do atendimento, né? E a área de produção, ela é pequenininha. Nem sempre você tem uma produção toda setorizada, como tem que ser. Então, tem escada, aí tem a parte do estoque, e a gente vê que eu nunca arrumei assim, por isso que eu vou jogar aqui essa bola para você. Eu sempre pedi para colocar o mais pesado mais ou menos na altura, não muito baixo, porque você tem que abaixar e aí sobe com a coluna, né? Isso na minha visão aqui de quem não é especialista. E nem alto, porque na descida você pode desestabilizar alguma coisa. Sempre na altura do corpo, braço. É exatamente isso, né?
E essas coisas que a gente fala, que é levantamento manual da carga, né? A gente precisa ter esse controle, exatamente para você diminuir o impacto da atividade física. E, Uhum. sim, que é super importante. Eu sei que há uma. Acho que isso em todas as profissões, né? A gente tem uma recorrência das pessoas, né? Eu trabalho como maître, então é a minha atividade. Então, Sim. a gente circula, né, nos restaurantes, você vai, troca, sai de um, vai para outro, e às vezes, né, o empresário se esquece, fala, tem que fazer o ASO, né? Tem que fazer o ASO. E a gente identifica se esse ASO é feito, né, a contratação lá pelo RH e depois que manda lá na NR para a gente fazer o ASO admissional do colaborador, se a gente tem permissão e um direcionamento objetivo, a gente consegue identificar se aquele colaborador está apto fisicamente para determinadas funções, né? Então, essa seria uma solução assim muito bacana que a gente está apto para desenvolver, mas que nessa correria desse mundo maluco a gente não faz, né? Sim. Porque é preciso olhar para as nossas características físicas, certo? E isso que você disse, né? Se eu tenho um colaborador que ele, sei lá, depois você me dá um exemplo aí que não está me vindo na cabeça, né? Que ele tem que alcançar coisas mais, né, um pouco mais alto para poder trabalhar, a gente identifica aquele colaborador para ele estar naquela função, né? Pode parecer que isso é sonho, né? Mas não é sonho. Não. Depois que você está ali com a cozinha montada, se você conseguiu colocar algumas peças estratégicas, você vê que o balé da cozinha, que a dança fica mais organizada, porque eu tenho quem é mais alto para pegar o que é mais alto, até que seja para passar um utensílio, né? Ou alguém que é mais forte, né, fisicamente, para poder pegar as coisas. Isso faz parte da nossa Constituição, né? Da Constituição de cada um. Então, para a gente, assim, é tanta coisa, sabe, gente, que a cabeça vai, né? A gente vai trazendo muita informação. Essa questão da ergonomia, ela é muito profunda. É só a gente se perceber que a gente entende essa relação que todo mundo tem com a sua atividade, com a sua bancada, né, Roberta? Então, além disso também... Dá razão com isso, ser assim mesmo. A gente também tem os equipamentos de proteção individual, né? Então, assim, eu não tinha um leque, eram os principais, mas que na época me atendia. Então, a minha escada era toda são de alumínios, com aquelas risquinhas, né, para segurar. Mas dentro da cozinha, quando você tem uma sola de sapato cheia de gordura, porque a cozinha não adianta falar porque ela é úmida o tempo todo e o piso é molhado o tempo todo. Tem como falar, assim, vou trabalhar com uma cozinha 100% seca. Não vai. Então, o sobe e desce acaba tendo gordura, bota fitinha, corrimão, aquela coisa toda, né? O avental, por mais que você fale, avental de napa não pode usar no quente, ele tem que ser usado só no frio, né? E assim, em relação à luva, como é difícil colocar o pessoal da cozinha para usar a luva de malha de aço. É quase impossível, né? É muito complicado, porque você fala, a carne tem que ser usado isso, aí depois tem que lavar, sanitizar, enfim.
Tem umas luvas hoje mais melhores, sabe? Mais ergonômicas, mais bacanas. Tem aí no mercado umas coisas mais modernas, né? Mas entre ser desagradável, chato e a gente ter um acidente de pérfuro cortante, né? Ficar aí, sei lá, impossibilitado, é preciso usar o equipamento, né? Porque corte, queda e queimadura É, é meio coisa de dia a dia, né? tudo isso a gente precisa pensar, né? As panelas que podem explodir, né? Se for, é tanta coisa, né? E que com o calor parece que alimenta mesmo, o calor alimenta, né? Ele bota essas coisas para Sim, a gente fica acontecer, mais cansado, né? fica esgotado com o calor, né? A gente Devagar fica. e o ritmo é frenético, assim, não tem como você diminuir o ritmo para dar uma descansada, tem que arrumar Tem que formas. arrumar a casa mesmo, né? Tem que, de repente, fazer uns exercícios, botar as pernas para o alto. Tem uma série de coisas que a gente pode ir. É como se a gente falasse que ergonomia e performance, sabe? Está tudo muito assim, muito interligado, né? A gente precisa performar para poder atuar melhor, né? A mesma coisa que a gente precisa fazer academia para dar conta do corpo, né? E eu acho que isso também vale para todas as atividades. A gente precisa performar dentro da cozinha. E quando você encontra, né, esse time, reduz muito o calor, né? Reduz bastante, porque você diminui a atividade física. Você tocou num ponto importante que eu nem tinha pensado aqui, que é na ginástica laboral, né? Como que você assim recomendaria que acontecesse assim, no cenário de um restaurante que ele funciona o dia todo em relação ao horário, à periodicidade? Roberta, é assim, vamos lá, cada casa é uma casa, né? Cada Sim. cozinha é uma cozinha. Então, gente, não estou aqui para dar receita de bolo, porque isso a gente tem que analisar a equipe, né? A gente tem que Uhum. analisar o restaurante como um todo, inclusive. Mas quando você faz um rodízio de colaboradores, né, e você consegue antes ou depois fazer uma ginástica, né, um alongamento, e pensando no pessoal que a gente fica em pé, né? Aquele momento todo do pico da cozinha, não tem como sentar, não tem. Esse dia todo, né? É um processo ali que você não Uhum. tem que fazer. Então, é preciso que a gente identifique. Eu volto a falar no ASO, né? Porque, por exemplo, Sim. colaboradores que têm problemas de varizes, não é recomendado que ele fique ali nesse calor, não é recomendado que ele fique nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, né? Então, a gente consegue ir avaliando essas coisas para você ter uma performance mais adequada dentro da tua cozinha. E a atividade física, a atividade laboral, né? Eu não estou falando aqui para a gente, vamos gastar mais dinheiro, não é isso. Mas se você investe, se você consegue fazer, eu acho que é só benefício, né? Benefício você ter um corpo saudável, né? Numa atividade que exige empenho, né? Exige empenho físico. Então, é super bem recomendada que a gente, dentro do ambiente, desse ambiente, a gente tenha ginástica laboral, sim. É bem incrível o resultado, né? Uhum. Eu conheço poucos restaurantes, Roberta, que Eu não conheço nenhum, por isso que eu entrei nesse pouquíssimos que assunto. investem.
mas é um pessoal aí que está num nível de estrela Michelin, que está, né, que busca performance mesmo, né, porque é assim, não sei se você concorda comigo, mas aquilo que eu estou cozinhando, né, vai lá para a boca do meu cliente, né? Então, todo esse caminho, né, ele é muito importante. E se eu estou no mau humor, fazendo meu trabalho ali morto de calor, né, talvez o meu resultado não seja aí dos melhores. E acho que a gente, quando estuda e quando sonha, né, quando a gente sonha com um restaurante, que você pensa em cada detalhe, você pensa nos pratos, você pensa em como você vai compor sua mesa, os guardanapos. A gente não pode esquecer de quem faz a coisa acontecer, né? Então, Sim. acho que é uma mudada de chave mesmo, a gente pensar em cuidar da ergonomia dos nossos colaboradores. E a gente tem tempo, né? Vou falar rapidinho, aproveitando nisso, aproveitando que você está deixando eu falar, eu Eu já ia estar vou, no aço agora, mas pode continuar. vou falar para o povo, olha, gente, a gente agora está com a NR1, né? Que ela entrou em maio de 25 e as autuações começam em maio de 26. E os riscos psicossociais, eles estão atrelados nos riscos ergonômicos, né? Então, quando a gente fala de avaliação ergonômica preliminar, que quando a gente vai no teu restaurante fazer esse checklist de olhar o teu ambiente físico, né? Porque é isso que a gente vai ali identificar os riscos, né? Se são físicos, se são químicos, se tem risco biológico, se tem risco de acidente e se tem risco ergonômico, né? É essa avaliação que a gente faz, a gente coloca isso dentro do PGR. E eu sei que a NR1 ainda vai trazer aí muitos bate-papos, né? Mas a gente precisa se lembrar disso. Ela está dentro dos riscos ergonômicos, né? A gente precisa jogar luz sobre isso. E luz no sentido de termos um ambiente mais bacana, né? Mais tranquilo, mais funcional, com mais performance, porque o resultado é o sucesso do nosso negócio, né? Então, é um ponto assim que a gente tem que jogar a luz, um ponto importante para a gente pensar sobre isso, Roberta. A gente, assim, a NR01, ela fala muito do psicossocial, né? Você falou da parte da ergonomia, ela traz em algum momento ali o ideal que seria, porque é difícil você chegar num ideal. Isso assim, na minha opinião, é muito complicado, mas você pode melhorar, né? Sim. No ideal que eu digo, assim, no melhor dos mundos ali, né? É. Ela traz isso escrito assim, de organização, do que pode, do que não pode. Vocês orientam a loja, o restaurante precisa trazer algum outro profissional para que isso seja adaptado? Eu vou te contar um case que aconteceu agora, case de sucesso, né? Começa com um problema, mas depois dá tudo certo. Um colaborador que ele entrou na justiça dizendo que ele carregava aí uma panela que pesava mais de 60 quilos. E, por isso, ele ficou doente. Né? Ele ficou doente, desenvolveu ansiedade, depressão, mil coisas. É. E aí houve o juiz veio, o restaurante apresentou sua defesa, e aí o juiz falou: pô, vamos lá, vamos resolver isso, marcou uma perícia e pediu para a gente apresentar
para eles, no dia da perícia, uma análise ergonômica do trabalho dessa função. Ok? Então, é exatamente isso que a gente vê quando você faz uma análise ergonômica do trabalho. Você identifica todos os riscos ergonômicos, né? Os riscos de tarefa, homem, equipamento, a relação, né, que há agora, por conta dos riscos psicossociais, entre os pares e entre quem é hierarquia e o subordinado. Né? Você analisa tudo isso, a gente tira foto, a gente mede, mede não, a gente pesa, né, os utensílios, no caso dessa perícia, a gente pesou a panela com alimento, com alimento e sem alimento. Com arroz cozido, né? Que era para poder dizer ali quanto que aquilo pesava. E colocamos até mais de um ingrediente. Né? Teve uma foto com e sem água, a outra não era arroz, não, eu acho que era feijão, porque, inclusive, essa cozinha está dentro de uma escola, com feijão, e a outra não estou me lembrando. Para resumir a história, né? É óbvio que a panela não pesava mais de 100 quilos. Eu estou fazendo a conta aqui. 60 quilos. Eu estou fazendo a conta para pôr uma panela com 10, o arroz QS 2,5 a 3, não chega a 60. Fala sério, né? E outra coisa, quando eu falei lá atrás do ASO, né? Esse colaborador, nem no exame admissional, nem no exame demissional ele tinha queixa, né? Então ele entra depois para poder ele entra na justiça alegando uma doença lá do outro mundo. Mas ele e quanto tempo ele tinha? Você consegue? Você está sentada, né? 3 meses. Ele tinha 3 meses. A importância de um trabalho de segurança feito, né? Então, a gente precisa olhar aquilo que eu acho que assim que é muito importante. Cada caso é um caso, né? Cada cozinha é uma cozinha. Eu sei que a gente vai encontrar cozinhas que são mais espaçosas, né? Um dia eu visitei a cozinha do Cordon Bleu, dei um passeio lá, ou seja, tudo estruturado, com equipamento, uma maravilha, né? Até eu estava quase querendo lá me matricular para fazer um curso. E há um lugar que a gente tem um espaço menor, né? Porque isso é realidade, gente. A gente precisa entender da nossa realidade, como é que a gente melhora a nossa realidade, né? E acho que tudo melhora. Se a gente quer, tudo melhora. Acho que as cozinhas, assim, não industriais, mas aquelas de empresa, elas têm um conforto em relação ao espaço assim, muito maior do que as de shopping, por exemplo, né? Lá, quando eu comecei a trabalhar, eu administrei uma cozinha que ela tinha, assim, tipo 150 metros. Ela era toda setorizada, com muretinha até 1,70, sabe? Área de lavagem, de hortifruti, de não sei o quê, cozinha, refrigeração, estoque, tudo certinho, todo separado. Água quente, água fria. Não, naquela época não. A gente está falando de 25 anos atrás. Então tá. Precisa tentar, né? 20 anos atrás, né? Tem lugar que ainda não tem água quente, né? Agora, na minha cozinha do shopping, a minha loja toda tinha 40 metros, pra você ter uma ideia. A minha cozinha deveria ser tipo 5 por 2, 5 por 2,5. Era uma operação linear, assim, ela funcionava muito bem, mas o estoque era em cima, a câmera fria era em cima, porque não tinha, né? Então, assim, a diferença de você ter um lugar todo setorizado, né? Nessa do shopping tinha água fria e água quente nas torneiras da cozinha, e não tinha como não ter.
É a diferença de trabalho, você tem que fazer o seu melhor ali dentro, mas a operação linear, a exaustão funcionava bem, mas era muito apertada, sem dúvida nenhuma, e a gente tinha que rebolar ali por várias vezes, né? É. Ô, Roberta, a cozinha é um ambiente é, muito dinâmico, muito complexo, né? É muita coisa que a gente precisa analisar, não é É, uma função assim, né? A gente tem que pensar muito fácil, com não. autonomia. E aí, entrando aqui na finalização, vamos falar do ASO, Cis. Há um tempo atrás, antes de chegar ao e-social, né, a gente fazia o ASO ou na obrigação, ou porque admissão e demissão só, ou porque tinha acontecido algum acidente, tinha que passar pelo médico do trabalho para retornar, né? E até para a gente ter uma documentação para proteger, mas isso tem mudado. E agora eu sinto que o ASO, até a PGR, lá o caderninho do PCMSO, ele está sendo levado mais a sério, ou não? O É, que é, você tem daí para cá, de lá para cá? vamos lá, mais ou menos, né? Eu acho que Ah, tem de tudo um pouco. Tem quem está preocupado, que já entendeu que antes de você mandar o colaborador lá para a contabilidade, né? Eu vou admitir a Roberta. A Roberta agora trabalha aqui na INR. Antes de eu mandar a Roberta para lá, a Roberta tem que ter feito um ASO admissional, né? Eu preciso saber se a Roberta está apta para trabalhar naquela função, né? Então, assim, deixa eu pensar. Vamos lá. Falei da pessoa com varizes, né? Ou uma pessoa hipertensa. Nem sempre é recomendado que essa pessoa trabalhe ali na cozinha, né? Então, eu sei, gente, não briguem comigo, não, viu? Os donos de restaurantes, não acho que eu estou alheia às coisas, não é isso. Mas era maravilhoso, seria maravilhoso se a gente pudesse saber um pouquinho da atividade, né? Mais quando você contrata, né? Não é mandar para a gente aquele CBO que a gente vai faz um copia e cola da atividade, né? A gente tinha que saber um pouquinho mais para identificar, pô, se eu tenho uma pessoa que vai lavar a louça o dia inteiro, ela pode ter problema na coluna? não. Não pode, Não, certo? porque vai ser afastada com uma certa rapidez, né? Exatamente. Então, é, de novo, não briguem comigo, tá? Não briguem. É só uma ideia. Às vezes, fazer um exame um pouquinho mais Detalhado, né? Um pouquinho, ou talvez o detalhado, exame físico com mais atenção. é, né? Então, vou tirar um pouquinho da cozinha para vocês não brigarem comigo. A gente vai contratar um digitador, tá? Vocês não concordam comigo que se a gente fizesse um exame de raio-x de pulso e aqui a gente não contrataria alguém que já tem tendinite, né? Porque eu posso chegar para o médico e falar: olha, eu estou ótima, eu não tenho dor nenhuma, né? E eu tenho uma tendinite já que está aqui, que está Mas inflamado. pode fazer esse Pode, rastreamento? pode, nós podemos fazer esse rastreamento, Uhum. né? Por exemplo, se você contrata alguém que, sei lá, pensa aí na tua cozinha que tem que ter a pessoa que sobe na escada para limpar coifa, para fazer um monte de coisa, né? Não pode ser uma pessoa pesada, digamos assim. E, E nem e com não uma pode ser uma idade mais. pessoa diabética, né? A não ser que Hum. ela esteja em tratamento, que fique tudo bem com ela, porque ela não pode ficar tonta,
Então, como é que eu coloco alguém que vive subindo e descendo escada que tem algum tipo de questão? Né? Não pode ser, por exemplo, uma pessoa que tenha labirintite. Eu tenho um colaborador que trabalha comigo, um dia desses, a escada do shopping, a gente tinha ido num cliente no shopping, a escada do shopping travou, parou. E aí eu fui, Não, fomos pronto. descendo. Quando eu fui descendo, ele parou. Eu falei assim, ué, o que aconteceu? Eu não consigo. A minha labirintite não permite. Eu não consigo descer a escada do shopping, que tem aquelas listrinhas parado, com a escada parada. Então, a gente falando de ergonomia, parece até que a gente deixou de falar de ergonomia, né? Mas ergonomia é conforto, né? Eu preciso estar confortável nessa minha função. E assim, o aso admissional, ele é de suma importância. Ok, que às vezes, que na maioria das vezes o colaborador não conta para o médico, né? Sim. Algumas cocitas, né? Mas esse exemplo que a gente abordou aqui do exame do raio-x para ver se eu tenho tendinite, há algumas coisas que a gente pode fazer na cozinha. Um exemplo que a gente faz na cozinha que não dá inaptidão para o colaborador é o exame de parasitológico de fezes e o hemograma. Eu preciso saber se aquele colaborador que está manipulando o alimento, se ele é, É saudável, se não tem nenhum se ele é parasita que possa saudável, né? passar. Exatamente, se ele não está transmitindo nada ali quando ele manipula a minha comida. É É uma mais ou micose menos na unha isso. que você tem que tratar antes para não Exatamente, manipular e passar exatamente. tudo aquilo, né? Isso. Então, assim, isso é simples, é uma coisa que a gente já Uhum. faz, né? Então a gente pode identificar outras coisas que vão trazer mais conforto para a tua cozinha, que vão trazer mais É, um ambiente mais bacana e mesmo, são né? Que a gente coisas minimize assim, o calor. conversando com você assim que entende mais a fundo disso, são coisas que não demandam nem muito trabalho, não demandam nem mais custo, né? E dá para É, trazer um conforto para que ele trabalhe de uma, assim, de uma forma muito mais leve, muito melhor, porque, resumindo, cozinha trabalha e trabalha muito. Não é muito. pouco, não. É. Trabalha muito e é puxado. A Né? gente pensando nesse conforto, né? Por exemplo, se você vai contratar um copeiro, né? Alguém auxiliar ali que vai ficar cortando o alimento, um sushi man, talvez, né? E você já tem a tua bancada ali, que é uma bancada fixa, certo? Sim, Como é que você contrata, de repente, um cumpridão, uma cumpridona, que vai ter que ficar ali curvado para poder trabalhar naquela bancada? É problema, entendeu? Isso você pode evitar, né? Tem que ser, se sim, é um colaborador bacana e se ele já faz parte da tua equipe, tem que remanejar esse colaborador, né? Não tem que deixar ele ali para apresentar algum tipo de problema, porque vai apresentar, né? Não tem o que fazer, vai apresentar algum tipo de problema, né? exatamente. Gente, eu esqueci de abrir o chat. Agora que eu me toquei aqui. Quando eu vi, a conversa foi tão boa, bate-papo tão bom, tão rico, Pois que é, assim, pois é. passou e eu nem percebi. A gente vai ter que encerrar, mas foi um dos melhores. Cis, muito obrigada por ter topado o bate-papo, ter aceito o convite. Então, a gente pode resumir aqui que a ergonomia na cozinha, a gente também tem que falar, tem que lembrar, né, que é saúde, que é respeito e que através dela a performance vem, né? Que a Sim, performance é só um resultado de todo o trabalho é, anterior que a gente faz, né? E que é. pequenos ajustes realmente fazem assim, muita diferença mesmo.
né? Não só ali trabalhando, assim, posso até tentar dizer, você me corrija se eu estiver errada, mas em relação ao ambiente, a alegria de trabalhar, né, a leveza de estar ali, mesmo com um trabalho tão puxado. Você sabe que eu brinco lá na NR, né? Quando a gente ajusta processo, eu falo para os meninos, falo, gente, a gente. Não sei se você é dessa época, mas eu sou da época que a gente via malhar o Judas. E eu brinco assim, eu falo, gente, a gente não está aqui para malhar o Judas, a gente está aqui para organizar processo, para a gente ser leve, para a gente ser feliz. E quando você inclui saúde e segurança do trabalho na tua cozinha, no teu restaurante, né, você tá tratando de conforto, você está tratando de segurança, né? Então, e esse resultado vai onde? Vai para a boca do teu cliente, que volta satisfeito, porque a gente percebe quando o garçom está mal-humorado, Não, o né? serviço não sai igual, não. Não tem Nada sai jeito. igual. Então, eu sei que é um desafio, Roberta, a gente mostrar para o empresário isso, né? Porque às vezes o empresário fica, ai meu Deus, botar essa criatura aqui falando mais uma coisa para mim, Mais isso, mais uma. mais essa, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que se a gente trabalha com conforto, com segurança, né, num ambiente que vamos ter desafios, vamos ter problema, discussão, Uhum. mas todo mundo ganha. Ganha o empresário, ganha o colaborador que veste a camisa e ganha o Sim. cliente que sai satisfeito, né? É isso que a gente quer, alcançar o sucesso do cliente, né? Então tá ótimo. Tá Quer bom? finalizar com mais alguma coisa? Não, já falei pra Ó, caramba aqui, já estouramos o tempo, né? a E gente está numa mesa aqui, literalmente de bate-papo, é porque isso aí. muito obrigada por você Só ter vindo. faltou o chopp. Só, ou vinho, né? Ouvi. Bom, quem participou, muito obrigada por estar aqui fazendo companhia para gente. Se tiverem dúvidas, manda pro perfil para a comunidade do Mundo Food Service, a gente bota em contato comigo, o Cassis, né? E a gente segue aí nessa área que tem, já evoluiu e tem muito a evoluir ainda, É mas isso aí. eu tenho um prazer enorme, assim, eu adoro dar dentro da cozinha. Quem sabe um outro restaurante mais lá na frente? Quem sabe? Não sei, tem que amadurecer. É isso aí. Tá bom? Sim, Beijo, muito Roberta. Obrigada, viu? Foi uma honra estar aqui beijo, com você. Beijo. igualmente. Boa Tchau. noite a todos. Tchau. Tchau.